Jardim, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News, aqui à sua direita. Tudo bem? Parabéns pela vitória. O Mirassol nunca tinha sofrido, desde que chegou à Série A do Brasileiro, uma derrota tão contundente aqui. O placar mais elástico de uma derrota do Mirassol tinha sido um 3-1 para o Cruzeiro. Como é que você avalia e qual a importância, para esse momento decisivo que o Flamengo começa a viver na temporada, que esse resultado tem para o trabalho nesse momento? Mais uma vez, parabéns, Jardim. Obrigado. Bem, boa noite a todos. Acredito que nós fizemos um excelente jogo, quer na primeira parte, quer na segunda. Na segunda parte, o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu alguns espaços e isso permitiu que nós fizéssemos mais 4 golos e com certeza que acabássemos com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil de jogar, mas hoje não foi o dia deles, hoje foi o dia do Flamengo. Conseguimos crescer, estamos a crescer dentro daquilo que já falámos anteriormente, com o grupo a estar junto durante 2 semanas, 3 semanas. Isso permite que as ideias passem e permite um crescimento, mas com certeza gostava de deixar uma ideia, não é? Que assim não somos os melhores do mundo hoje e há 2 semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza que a equipa está a evoluir, principalmente devido a estar junta e devido ao treino que tem desenvolvido, porque vocês sabem que anteriormente a gente não conseguia ter a equipa junta, porque durante 2 meses houve a Copa do Mundo. Jardim aqui, boa noite. Queria que você falasse, Jardim, eu sei que normalmente o técnico não gosta de falar sobre arbitragem, mas hoje a gente viu um lance ali que não é questão de critério, é questão de regra. O Carrascal passa do jogador do Mirassol, era o último homem, ele segura o Carrascal, deveria ser expulso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você ainda não estava no Flamengo, mas esse mesmo árbitro, na final da Supercopa, teve a predisposição de analisar um VAR durante o intervalo e antes do jogo retornar no segundo tempo, expulsar o Jorge Carrascal num lance com o Breno Bidon, na época, jogador do Palmeiras. Você acha que, muitas das vezes, a arbitragem ela tem uma predisposição a não verificar ou olhar lances que seriam favoráveis para o Flamengo? Você acha que o Flamengo acaba sofrendo por essa pressão externa em cima da arbitragem? Obrigado. Em relação a essa pergunta, eu não vou individualizar, mas às vezes preocupa-me, porque eu tenho que dar uma mensagem aos meus jogadores e hoje em dia eu até nem sequer sei se eu sei bem as regras, não é? Porque há situações destas, como a de hoje, que o último homem anula o nosso último homem e que normalmente é um vermelho direto, não há contestação. Vi na última jornada situações de entradas, o Bruno não veio connosco porque foi uma entrada a meia perna e também não foi cartão vermelho. A seguir vejo outros lances dentro da área, pessoas a jogar handebol dentro da área e não é penalti. Vejo outros a dar cotoveladas e não é agressão. Eu não consigo entender as regras e estou com muita dificuldade de explicar aos meus jogadores quais são as regras do futebol. Eu hoje em dia fico um bocadinho preocupado e isso acho que não é bom. Para mim e para os outros profissionais, a gente não conseguir explicar o que é e o que não é. Eu acho que tem que haver uma clarificação do que é falta, qual é a regra, que é para a gente passar a mensagem. E fico muito preocupado com isso. E o Flamengo tem sofrido, outras equipas têm beneficiado, o futebol é assim, mas eu acho que a clarificação de saber o que é a regra. Aqui, Jardim, Gustavo Henrique. Aconteceram os 2 lances do primeiro tempo que me chamaram muita atenção. Você, com certeza, viu o lance, mas eu estava numa posição melhor do que a tua para ouvir os jogadores, o que eles falaram dentro de campo, e eu fiquei muito bem impressionado. Primeiro, um lance que o Flamengo arranca com a bola e o Carrascal ele tem a opção de tocar para o Pedro ou para o Plata. O Plata só, livre, cara a cara com o gol. O Pedro marcado, ele toca para o Pedro. O Pedro vira para ele, tá de sacanagem? Por que você não tocou para o Plata? E depois, no lance do gol, o Plata recebe a bola, podia ter concluído e prefere tocar para o meio para o Carrascal fazer o gol. Essa solidariedade do Flamengo, esse jogo coletivo, pode fazer o Flamengo ainda mais forte na hora da decisão?
Com certeza que é difícil, porventura, às vezes os jogadores decidirem da melhor forma, porque eles estão a ser pressionados e eles têm que decidir. Acredito que o Carrascal, sendo um destro, é mais fácil empurrar a bola para o lado exterior, para o seu lado esquerdo, não é? No caso era o Pedro que estava lá, do que dar um corte para meter a bola na zona central. Mas o importante é que a gente tenha uma atitude coletiva, quer na construção, quer no jogo, e ter essa atitude de jogo. Sempre o tivemos, não é? E em termos defensivos, sermos solidários uns com os outros, porque quando os adversários têm a bola, a gente também tem que ser solidários a defender, a pressionar, a não deixar jogar. É importante esta solidariedade coletiva que a gente consiga manter, porque esta é uma forma que eu gosto, que as minhas equipas tenham, e acho que o Flamengo enquadra-se bem quando perde a bola, ser agressivo na procura da bola. Boa noite, Jardim. Léo José, do Coluna do Fla. Quando acabou a Copa do Mundo, depois daqueles empates contra São Paulo Internacional, você disse que o torcedor precisaria de paciência para os jogadores poderem retomar, né? A questão técnica, a parte tática também, e o físico. E agora acabaram os jogos antes do jogo mais importante do Flamengo no ano. A sua equipe hoje, ela está 100% preparada fisicamente, tecnicamente, taticamente para enfrentar o Cruzeiro quarta-feira? Não, assim, o que eu referi, e não disse para os torcedores terem paciência, eu simplesmente expliquei o facto do Flamengo não ter o grupo para trabalhar durante 2 meses. Eu, por acaso, eu vi um treinador agora da Liga Inglesa, penso que foi na taça da Liga Inglesa, que dizia que não teve tempo para treinar os seus jogadores, normal. E começaram só agora. A taça da Liga Inglesa foi há 4 dias atrás. Nós já começamos há 2 semanas atrás. Por isso é importante para o treinador ter os jogadores para treinar. Porque, ao contrário que muita gente possa pensar, não é só trazer o jogador e ele tem que jogar, não é? Isto é um jogo coletivo, e um jogo coletivo é preciso que exista dinâmica entre todos os participantes. E isso é a ideia. Evoluímos, estamos a evoluir. Queremos continuar a fazer mais e melhor, e temos um próximo jogo importante, a segunda parte do jogo do Cruzeiro, que será um jogo outra vez forte, um jogo em que as duas equipas vão procurar a qualificação. Nós em casa, com a ajuda dos nossos adeptos, com certeza queremos fazer uma boa exibição e também concluir num resultado positivo que permita a nossa ida para os quartos de final. Jardim, boa noite. Laje da Alfovo, da Flamengo TV. Você tem como uma das missões capitanear a recuperação de alguns jogadores, a confiança de alguns jogadores depois do segundo semestre, caso do Carrascal, caso do Ayrton Lucas, e você tem conseguido, eles têm conseguido uma boa sequência. O Carrascal hoje foi muito bem, o Ayrton Lucas mais uma boa partida. Eu queria que você comentasse sobre isso num contexto tão importante da temporada. Com certeza que os meus jogadores têm total confiança, eu tenho total confiança neles, não é? Tento-os trabalhar de forma que eles consigam ter um rendimento positivo. Porventura alguns que eu não consigo colocar mais, porque às vezes o plantel, da forma que eu jogo, por exemplo, nós temos muitos volantes, não é? Às vezes é difícil colocar todos os volantes, mas os outros jogadores foram quase todos utilizados durante várias partidas. E a gente tem que dar confiança a esses jogadores, porque o Carrascal é um jogador importante para nós, o Ayrton é um jogador também importante para nós. Como hoje também é de referir, lançamos mais um jovem, uma cria do Flamengo, um jovem que já tinha estado connosco na interseção em Portugal e que tem trabalhado connosco, entrou hoje, teve a sua experiência, foi muito bom. E queremos seguir também esse caminho, apoiando alguns jovens que vão aparecendo e vão trabalhando connosco. Boa noite, Mariana Capra, da ESPN. Eu queria que tu falasse sobre a importância de uma vitória maiúscula como a de hoje para dar mais confiança e tranquilidade para o elenco conseguir garantir a vaga para as quartas de final da Libertadores. Como o jogo de hoje impacta na decisão da próxima quarta-feira? Obrigada. Mais do que da vitória por 5-1, que é uma vitória maiúscula, é a nossa performance, a nossa atitude coletiva. Eu falei com os jogadores da importância de encostar-nos para 3 pontos em relação ao líder do campeonato. Conseguimos esse objetivo
E era importante conseguir o objetivo através de uma boa performance, porque a gente sabe, no futebol, as energias positivas carregam a equipa, as boas atuações carregam a equipa, os resultados carregam a equipa. Por isso, principalmente no Flamengo, nós temos que ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem, que é para conseguirmos os resultados e os objetivos que, com certeza, a torcida, a direção, a equipa técnica, os jogadores, toda a gente pretende. Jardim, boa noite, canal do Mauro Santana. Você havia perdido um jogador que você aproveitou bastante no período de intertemporada, naquele amistoso diante do Olímpia, em Brasília, que foi o Luiz Araújo. Vinha sendo utilizado por você, e hoje que, inclusive, completava 30 dias de inatividade. Você, logo que teve o jogador à disposição, colocou o atleta como titular e ele voltou bem. Eu queria que você falasse a respeito dele, que é um jogador muito versátil, joga pelo lado direito, também sabe jogar pelo lado esquerdo, e quando necessário também no corredor central, até já realizou a função de 10. No Flamengo, quais os seus planos para o Luiz Araújo, agora sabendo que pode contar integralmente com o atleta? Com certeza que foi uma baixa importante, porque o Araújo tinha sido um dos jogadores que em Portugal, na interseção, tinha mostrado uma performance muito boa. Foi pena termos o perdido. Com certeza que é um jogador que eu gosto, é um jogador que, quando eu cheguei cá, estava com muitas dificuldades e voltou a criar o gosto pelo jogo, voltou outra vez a crescer. É um jogador que eu já conheço há muitos anos, ele foi para a França e ele ainda era miúdo. Ele teve até na nossa shortlist do Mónaco, quando ele foi para a França, e por isso eu acredito que é um jogador que vai nos ajudar durante a pré-temporada. É importante a gente não ter 11, é importante a gente ter um grupo com soluções que, de um momento para o outro, temos jogadores lesionados, temos jogadores abaixo de forma, temos jogadores que aos 60 minutos já não têm a capacidade de fazer o que a gente pretende, e a gente tem que ter sempre jogadores disponíveis. E o Araújo é um jogador desse, é um profissional a sério, um jogador do coletivo, que dá o seu máximo em prol. E é isso que nós queremos, e sobretudo, como já falei, desde 2020, é nos momentos difíceis que nós precisamos estar unidos e ser muito pragmáticos em relação àquilo que é o campeonato brasileiro e a competição do brasileiro, que está tudo em aberto. Portanto, é um resultado que nós não queríamos, num jogo onde tivemos a ganhar, num jogo difícil, um jogo que foi aberto, um gramado muito difícil de jogar neste gramado. Não podes depois, aos 82, 83 minutos, uma equipa como o Palmeiras estar a ganhar 2-1, onde há tarefas muito específicas e claras, e nós sabemos quem é que marca quem neste tipo de situação, quem é que marca o lateral do adversário que cruza, quem é que tem que marcar na área. Sabemos disso tudo, e isso foi claramente uma falha individual e coletiva da nossa equipa, e nós sabemos que para fora a responsabilidade é sempre minha, mas sabemos, é muito fácil olhar para o primeiro e o segundo golo. O terceiro golo é uma tabela, e o jogador que tabela, que faz o passe, é ele que entra de um movimento de segunda linha que nós temos que acompanhar. Temos o jogador fresco dentro da área que metemos e que temos que acompanhar. Ficamos a olhar para a bola e esquecemos de acompanhar. Portanto, acho que é muito fácil olhar para aquilo que foi o jogo depois do 2-1. Como te disse, acho que foi um jogo extremamente aberto, oportunidades dos dois lados, as duas equipas a querer ganhar. O Palmeiras faz sempre isso, em todos os jogos joga para ganhar, mas também entendo perfeitamente a tua pergunta, e tu agora é que vais, se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Se olhares para o resultado especificamente da nossa classificação, acho que se tu e outros colegas como tu começarem a alarmar e se gostam do Palmeiras, quando chegar no final nós fazemos as contas, é olhar para a classificação, ver na posição que estamos e se estamos em condições de ainda lutar pelo título. Porque às vezes, da forma como tu me perguntas, parece que perdemos o título hoje. É a sensação que eu fico na pergunta que tu me fazes. É que parece que perdemos o título hoje. Não, perdemos um jogo, não perdemos o título. É isso que fica bem claro. Em relação à quarta-feira, vamos agora recuperar a nossa equipa e preparar-nos para fazer tudo o que nós pudermos para estar na próxima fase. Esse é o nosso objetivo. Abel, Alan da Casa TV. O Palmeiras tem sofrido muito com características que, em tempos que o time foi muito vitorioso na sua mão, o
Palmeiras não sofria. O que time é vitorioso. Sim. É só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece, sim, é assumir, e é isso que eu espero que vocês digam a verdade. No momento de hoje, o Palmeiras não está a passar um bom momento. Daqui a mais uma semana, 1 ou 2 jogos, a gente vê, porque aqui a avaliação que vocês fazem é ao momento. E ao momento, nós não estamos bem no momento. Só para não estarmos aqui porque senão a sensação que eu fico, e que os meus jogadores vão ficar, e que o torcedor do Palmeiras vai ficar, é que estamos em último, que fomos eliminados da Copa, que estamos fora de todas as competições. Calma. Podem criticar, jogamos mal, sobretudo depois do 2-1 num campo difícil, porque eu não vou deixar, senão acaba aqui a entrevista, não vou deixar que vocês queiram criar narrativas. Sim, jogamos mal. Sim, cometemos erros individuais e coletivos neste jogo. Sim, perdemos um jogo. Sim, temos todos que fazer mais e melhor. Ponto. Parece que estamos em últimos. Em relação a isso, Abel, é que o torcedor ele leva muito nos últimos tempos, de 24, 25, um enredo de campeonato que frustrou muito o torcedor, então por isso que o questionamento fica em cima disso, não tem jeito. Só em relação à minha pergunta em si, o Palmeiras ele tem sofrido muito em tempos atrás não sofria, que é tomar muitos gols. De novo, o Palmeiras num jogo não tem a baliza zero. Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. Mas qual que é a principal justificativa? Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. Oi, Abel, tudo bem? David Sharp. Se tivesse 3 zagueiros, hoje não sofríamos gol. Pois é, então, sabe que eu respeito seu trabalho, né? Admiro você, tenho uma consideração. Mas assim, a minha pergunta é bem clara, bem direta. Isso que eu gosto. Não dá para fazer melhor com esse elenco do Palmeiras? Você falou, se estivéssemos em último. Mas o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem os melhores elencos, o maior orçamento, né? Os maiores, no caso. Seu trabalho, assim, especificamente sobre o seu trabalho. Palmeiras, quando chegou na final da Libertadores, não passou do meio de campo, sem falar de arbitragem, de gramado e também sem falar de calendário. Você tem que contextualizar tudo, senão não podemos. Não é só do jeito que tu queres. Parte técnica e tática, é que eu estou te perguntando. Não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem um resultado, mas não tem a maneira que joga, tu pelo menos tem resultado. Ou quando não tem um resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É uma pergunta direta. Dá para fazer melhor. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 24, 2 anos. 25, 26? Ficámos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. 24, o que 25. É que você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Pode ser, claro que sim. Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Oi, Abel, boa noite. Você pode comentar, por favor, sobre as novas regras de arbitragem que foram introduzidas agora nessa rodada? Passaram a valer regras que a CBF instituiu para que tivéssemos mais tempo de bola rolando. Você sentiu hoje que já teve uma diferença nisso? Você sentiu que o jogo foi mais dinâmico, mais fluido por causa dessas regras? Obrigada. Eu gosto das regras, já disse sobre a minha opinião sobre isso. Gosto das regras que dá dinâmica, dá fluidez ao jogo. É isso que eu tenho a dizer em relação a essa pergunta. Eu gosto dessas regras. Você acha que hoje já fez diferença? Difícil fazer diferença com um gramado natural deste jeito. Eu acho que desde que estou aqui nunca vi um gramado tão ruim como o que estava hoje. Portanto, é difícil também jogar bom futebol com um gramado como este. Aqui, Abel, boa noite. Ângelo Furtado, da Pro Esportes e Time Web também. Queria falar com você da tua fala, né, durante a semana. Você vem falando sobre o asterisco, né? Eu queria trazer 3 lances. Primeiro do Veiga com o Carrascal,
segundo do Pulgar com o Bruno Fux, e o do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, que seria da mesma equipe de VAR. Esses 3 lances, mesma equipe de VAR e a mesma decisão. Queria saber de você, se você ainda acha que há um critério ou se tem esse asterisco, e queria que você falasse também do lance do Giai hoje, se na tua opinião foi pênalti ou não. Qual lance do Giai? Da mão. Eu não vi, eu estou acabado de chegar do jogo, acabou, não sei. O que eu vi lá dentro foi que o árbitro disse que o Giai cabeceou e que foi direto da cabeça na mão. Se foi assim, volto a dizer como foi no último jogo. Se foi o Carlos Miguel que tocou no centroavante, é penalti. Se foi o centroavante que pisou o Carlos Miguel, não é penalti. Se o Giai toca na bola com a mão sem tocar na cabeça, é penalti. Se o Giai toca na cabeça e vai da cabeça à mão, não é penalti. Há dúvidas? A outra pergunta, eu não te queria responder a outra pergunta, se estivéssemos num podcast, numa coisa qualquer, eu acho que não tem a ver com o jogo especificamente de hoje. Todos os teus colegas me fizeram perguntas muito específicas em relação ao jogo. Eu nem cheguei a prestar muita atenção e acho que nem vale a pena ir buscar coisas do passado. E quando falo nos asteriscos, falo quando os teus colegas me perguntam de questões muito próprias do jogo. E eu, quando entendo que devo falar nisso, falo. Quando entendo que não devo falar, respeito muito as vossas perguntas e a minha resposta vai sempre também. Espero que entendam isso em direção àquilo que eu entendo que deve ser a melhor resposta a dar. Está bem? Se inscreve no canal, deixa seu like, é muito importante para o YouTube estar divulgando o nosso conteúdo. Fiquem com Deus, até a próxima.